Bom, nesse trabalho falarei sobre os ectozoários. Ectozoários, é isso aí mesmo. Os ectozoários são animais que, além de crescerem mudando seus esqueletos externos, ou seja, sofrendo ecdísis, locomovem-se por mecanismos diferentes da ação ciliar e compartilham um determinado grupo comum de genes denominados homeobox ou homeobox. Certamente o desenvolvimento de um exoesqueleto influenciou bastante a evolução desse grupo de animais. São representados por cerca de 8 filos animais, contendo mais espécies conhecidas do que a soma de todos os outros grupos de seres vivos. Abordaremos aqui os dois maiores grupos de ectozoários, que são os nematódios e os artrópodes. Bora lá. Os nematódios, beleza. Filo dos nematódios. Os nematódios são vermes de corpo cilíndrico, assegmentados e afilados nas extremidades. Eles possuem uma cutícula espessa, formada por várias camadas, que é secretada pela epiderme subjacente. À medida que o animal cresce, ele solta sua cutícula e secreta uma nova. Ao longo de sua vida, isso acontece 4 vezes. Esse tipo de exoesqueleto, a cutícula, protege o animal, porém não fornece sustentação para o corpo. Esta é realizada pela ação de músculos circulares e longitudinais sobre o líquido que preenche a cavidade corporal, funcionando como um esqueleto hidrostático. Essa cutícula delgada permite a realização das trocas gasosas pela superfície corporal, porém restringe o habitat do animal apenas a ambientes úmidos. Os nematódios fazem parte de um dos filos mais diversificados, com mais de 20 mil espécies descritas, mas acredita-se que pode ser mais de 1 milhão. Praticamente todos os tipos de vertebrados são parasitados por alguma espécie de nematódio, apresentando tamanhos variados, desde microscópicos até alguns metros. Os nematódios são ectozoários triblásticos, pseudocelomados, protostômios, bilatérios, assegmentados, de corpo vermiforme cilíndrico, liso e afilado nas extremidades. Possuem um tubo digestivo completo, com boca, faringe, esôfago, intestino e ânus. O pseudoceloma é preenchido por um líquido que, além de servir como esqueleto hidrostático, que mantém a forma do animal e propicia sua sustentação, também ajuda na distribuição de substâncias pelo corpo, tais como nutrientes, gases e catabólitos, já que não possuem um sistema circulatório e respiratório. Corte transversal, percebemos que a parede do corpo é constituída por uma epiderme formada por uma única camada de células, que é secretada, a cutícula externa e protetora. Essa cutícula impede que os nematódios, parasitas intestinais como o Ascaris lumbricoides, por exemplo, sejam digeridos pelos nossos sucos digestivos. O interessante é que eles somente secretam essa cutícula enquanto estão vivos. Portanto, quando uma lombriga morre dentro do nosso intestino, ela para de secretar essa cutícula protetora e simplesmente é digerida. Os nematódios reproduzem-se sexuadamente por fecundação e são geralmente dioicos, com dimorfismo sexual. Os machos menores que as fêmeas apresentam a extremidade posterior do corpo recurvada, onde se nota a presença de 2 espículas, que os auxiliam na cópula. A fecundação é interna, sendo curioso observar que seus espermatozoides não possuem flagelos, locomovendo-se por pseudópodes. Na página 63 do livro de Biologia, módulo 8 da editora Pitágoras, é possível observar os principais nematódios parasitas humanos no Brasil. Filo dos artrópodes. Let's go. Escorpiões, aranhas, baratas, caranguejos, lagostas, camarões, centopeias são alguns exemplos de animais do grupo dos artrópodes. Os artrópodes são animais triblásticos, celomados, protostômios, de simetria bilateral e segmentação externa, que apresentam patas articuladas e o exoesqueleto de quitina. As patas articuladas lhes conferem a grande agilidade, enquanto o exoesqueleto de quitina lhes dá a excelente proteção. Essas foram algumas razões do seu grande sucesso evolutivo. São os verdadeiros dominadores do mundo. Existem mais espécies de artrópodes do que todos os outros grupos de animais juntos. E, certamente, ainda existem muitas espécies a serem descobertas. Nos últimos anos, os cientistas têm descrito cada vez mais espécies desconhecidas, a grande maioria delas de artrópodes. Dispersaram-se praticamente por todos os tipos de ambientes, marinho, dulcíolas e terrestres, existindo inclusive muitos que são parasitas. O exoesqueleto realmente foi um grande achado evolutivo, conferindo-lhes excelente proteção,
porém provocando um problema, limita o crescimento, que só ocorre periodicamente durante sua substituição, ou seja, durante a muda ou ecdise, o exoesqueleto está temporariamente mole, permitindo seu aumento de tamanho. Atualmente, o grupo de animais chamado de artrópodes é subdividido nos filos Trilobita, que no caso já foi extinto, Chelicerados, Crustáceos e Unirramius. Essa classificação mais atualizada pode ser observada neste quadro que eu vou ler para você agora, então fica aqui. Grupo Artrópodes, 4 filos, Trilobita, Chelicerados, Crustáceos e Unirramius. Não existem exemplos do filo Trilobita. Já os quelicerados, no caso aracnídeos, são as aranhas, escorpiões e carrapatos. Os crustáceos, caranguejos, camarões, lagostas e siris. Do filo Unirrâmio existem insetos apterigotos, no caso as traças, insetos pterigotos, grilos, moscas, besouros, formigas, borboletas, mariápodes, quilópodes, no caso centopeias e lacraias, e diplópodes, o piolho de cobra. Os artrópodes apresentam um padrão básico de organização com um exoesqueleto quitinoso e apêndices articuladas, como patas, antenas, pinças, palpos, peças bucais e etc. Com exceção dos aracnídeos, todos os demais possuem antenas, que são órgãos sensoriais e olfatórios. Os insetos são os únicos que podem apresentar asas. As peças bucais são formadas por mandíbulas, maxilas, quelíceras e pedipaldos, adaptadas para mastigar, triturar, lamber, sugar, raspar e etc. Reproduzem-se sexuadamente por fecundação, sendo dioicos, com fecundação interna. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Alguns possuem partenogênese, o sistema digestivo é completo, o circulatório é aberto com o coração dorsal e o nervoso é do tipo glangional e ventral. Os sistemas respiratórios e excretores variam de acordo com a adaptação ambiental dos filos. O principal filo dos artrópodes são os crustáceos. Os crustáceos são artrópodes geralmente aquáticos, marinhos ou de água doce, exceto os tatuzinhos de jardim. Os mais conhecidos e de grande importância econômica são os decápodes, que possuem 5 pares de patas locomotoras, como camarões, pitus, lagostas, siris e caranguejos. Também merecem destaque as baratinhas da praia, os tatuís, as caracas e o krill. Já os quelicerados são artrópodes que possuem o corpo dividido em 2 partes, cefalotórax e abdômen, com 2 pares de apêndices modificados na região anterior, constituindo as queliceras e os pedipaldos, estruturas exclusivas desse filo. São também providas de 4 pares de patas. Existem 3 classes, mas a única que nos interessa é a dos aracnídeos. Os aracnídeos são representados principalmente pelas aranhas, pelos escorpiões e pelos acarinos. Entre os acarinos destacamos os carrapatos e o bicho da sarna, o cravo de rosto e os ácaros microscópicos, muito comuns em carpetes, colchões, tapetes e cortinas, causadores de várias reações alérgicas. Eles possuem 4 pares de patas, mas não possuem antenas. Nas aranhas, as queliceras servem para inocular veneno e nos escorpiões para triturar as presas. Os pedipaldos, nas aranhas, servem como os órgãos sensoriais, além de auxiliar o macho na cópula. E nos escorpiões são bastante desenvolvidos, em forma de pinça, provindo para prender, comprimir e cortar as presas. Aranhas e escorpiões são predadores, enquanto os acarinos são parasitas. Os artrópodes estabelecem diversos tipos de relações ecológicas com outras espécies e também entre indivíduos da mesma espécie. Dentre as relações intraespecíficas, destacamos os insetos sociais, tais como abelhas, formigas, cupins e vespas, que apresentam nítida divisão de trabalho e de castas. Dentre as relações intraespecíficas, destacam-se o mutualismo, a protocooperação, o predatismo e o parasitismo. Muitos artrópodes beneficiam nós, seres humanos, como fonte de alimento, como lagostas, caranguejos, siris e camarões.